Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Eu quero dividir uma palavra, um recado de Deus para o seu coração. Podendo, prepara aí já um copo com água, já vai preparando, porque logo após o recado de Deus eu quero fazer uma oração especial pela sua vida, Pedir a Deus que consagre a água para que você tome num ato de fé e seja abençoado em nome do Senhor Jesus, tá? No livro de 1 Samuel, já vamos entrar aqui na palavra, eu me lembrando aqui desse episódio aqui, Deus falou algo ao meu coração e acredito que falará no seu coração também, e Deus sabe da sua necessidade, creia nisso, Deus sabe da sua vida, de tudo que você está passando, o que você precisa, e Ele é Deus para te dar a vitória em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 6. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu falava, se não me falha a memória, no vídeo passado, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que temos ouvido, com aquilo que chega até nós. Esta é a verdade. Porque eu falava até que hoje, nós temos muito acesso, às redes sociais, à mídia, o rádio, e eu falava que, entenda bem, são muitas vozes, Se você assistiu, você vai se lembrar. E muitas das vezes, irmãos, nós até achamos, que algo vai nos ajudar, que aquilo que estamos ouvindo é uma direção de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ou aquilo que estamos fazendo, Muitas das vezes nós achamos que o que estamos fazendo está agradando a Deus. E por que eu falo que temos que ter esse cuidado? Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, a partir do momento que eu estou na palavra, então Deus ele pode me abençoar, e Ele vai me abençoar. Agora, quando eu simplesmente acho que eu estou fazendo a vontade de Deus, quando na verdade eu não estou, então Deus não pode me abençoar, porque, como eu disse, se Ele vela pela sua palavra para cumprir, então Ele não vai sair fora daquilo que é a vontade dEle, que é a palavra, aquilo que Ele nos ensinou. Aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, conta da história do rei Davi, que até então ainda não era rei. O profeta estava na casa dele para ungir o Davi, Deus havia escolhido Davi. E quando ele chega na casa do Davi, a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele olhou para Eliabe sendo o irmão mais velho, talvez tinha até uma postura de rei, e ele a intenção dele já era ungir Eliabe, Deus não permitiu. Olha o que diz aqui, vamos ler, a gente vai entender. 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então olha que palavra importante para a gente meditar nela. A Bíblia diz que o Senhor ele olha o nosso coração, Ele sabe da intenção do nosso coração, de cada pessoa. Mas Ele diz que o homem, ele vê aquilo que está por fora. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque tem coisa que parece ser, mas não é. Tem notícia que parece ser verdade, mas não é. Muitas das vezes o diabo ele tem usado situações de pessoas para nos enganar, irmãos. Essa é a verdade, Porque ele faz parecer, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o homem, ele olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Quando a Bíblia fala Deus olha para o coração, Ele está querendo dizer que Deus sabe da intenção. Então, uma pessoa que ela está armando para tentar nos prejudicar,
né? Muitas das vezes nós não sabemos, porque às vezes a conversa da pessoa é uma conversa, aparentemente uma conversa boa, né? Uma pessoa boa. Aconteceu um episódio uma certa vez, um rapaz disse assim: olha, eu trabalhei a minha vida inteira para mim construir uma casa, né? Eu sempre quis construir a minha casa, ter a minha própria casa. E ele lutou, né? Lutou e conseguiu construir a sua casa. E ele dizendo que uma certa vez ele conheceu um rapaz, e esse rapaz, ele, né, cheio de boas intenções e aquela conversa boa, né, se aproximou dele e apresentou para ele, né, um projeto de um trabalho, né, qual, né, segundo ele, um trabalho que eles iam ganhar bastante dinheiro e tal. E ele disse assim: pastor, eu né, me interessei, porque afinal de contas, né, a gente quer sempre o melhor. E ele sabia fazer, segundo ele entendia né, daquela situação, né, ele sabia fazer o negócio, porém eu não tinha, né, não sabia, né, não tinha conhecimento. E ele falou assim: olha, o que eu não tenho é o dinheiro para começar o negócio. Eu sei fazer, eu tenho certeza que a gente vai ganhar dinheiro, mas eu não tenho condições de dar início, né? E ele disse assim: você não tem condição? Ele falou: não tem, rapaz, eu não tenho condição e tal, né? Mas você não tem nada que você possa desfazer e tal? Ele falou: não, eu tenho minha casa, né? Eu tenho minha casa. A casa é sua? A casa é minha, né? Inclusive eu construí ela com muito esforço. E ele disse assim: então, né, eu te dou uma certeza, minha palavra, se você vender essa casa para a gente investir, logo você não vai ter uma casa, você vai ter muito mais de uma casa, né? Então é um investimento que é certeza de dar certo. E aquilo foi, né, correu, passou alguns dias e ele tentando convencer, né, o rapaz, e ele acabou cedendo, pôs a casa à venda, vendeu a casa, entregou o dinheiro na mão desse rapaz, não assinou nenhum documento, nem nada. E o que esse rapaz fez? Sumiu. Imagina o desespero. Agora ele não assinou nada, não tinha como provar que ele deu o dinheiro para esse rapaz, ficou por isso mesmo, perdeu a casa né? Mas por que ele caiu nesse engano? Logicamente que alguém vai dizer: pastor, mas eu não cairia numa dessa, irmão, mas a gente não pode julgar uma situação, né? Segundo ele, o rapaz, né, em nenhum momento demonstrou ser uma pessoa má, uma pessoa com má intenção, né? Mas como ele viu, né, como diz a palavra, a gente não conhece a intenção do coração de ninguém, né? Ele acabou cedendo e saiu prejudicado na situação. Quantos casos, né? Quantas situações que eu já atendi na igreja, da pessoa falar: não, pastor, mas o fulano falou para mim que não tinha problema, o fulano falou para mim que podia fazer tranquilamente, e acabou se dando mal por causa disso, né? Então a gente tem que atentar muito para a palavra de Deus, irmãos. Aí alguém vai dizer: pastor, mas como que eu vou saber, né? Eu não sou Deus, como que eu vou saber se uma pessoa está com má intenção, se o que a pessoa está falando é verdade ou não, né? Irmãos, nós não temos esse poder, mas o Deus que nós servimos tem. Agora é importante que a gente esteja ligado a Ele, né? Você quer ver um caso aqui da Bíblia? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7, Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7, presta atenção, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, entenda bem, a Bíblia diz que pela fé, Noé
divinamente avisado, né? Ele foi avisado pelo Senhor das coisas que ainda não se viam. Então, ele não sabia o que estava por vir, mas Deus sabe todas as coisas. E é importante a gente lembrar que lá no livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 6, a Bíblia fala que o Noé andava com Deus, irmão. Então entenda bem, ele tinha intimidade, ele tinha, né, ele fazia a vontade de Deus, ele tinha acesso ao Senhor através da comunhão. Então aquilo que ele não tinha poder, e nós não temos poder para prever que possa acontecer, Deus sabe. Agora, quando é que Deus ele mostrou para Noé, né, o que havia de acontecer? Por que Deus mostrou para ele? Porque a Bíblia fala que ele foi divinamente avisado, né, das coisas que iam acontecer. Porque, como eu disse, o Noé andava com Deus, o Noé fazia a vontade de Deus. O Noé consultava a Deus. Então, a pessoa que tem uma vida com Deus, ela fala com Deus antes de qualquer coisa, ela não vai tomando nenhuma decisão, né? Tem gente que tudo que vê, tudo que vê na internet, ouve, né, acredita, independente do que fale, né? Se alguém falar mal da igreja, a pessoa já, então é assim, né? E acredita naquilo. Nós temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Quantas pessoas que são infiéis a Deus, né? Mas por quê? Porque um dia ouviu alguém falar, né? Alguém falar alguma coisa, apontar aí uma falha do homem, e por causa disso, o que a Bíblia diz? Que nós temos que ser fiel a Deus, né? Então Deus falou para ser fiel a Ele. Ele disse: eu honro aqueles que me honram. Mas tem gente que não é fiel, por quê? Porque tira suas próprias conclusões, né? Porque ouviu alguém falar, ouviu alguma situação, entenda bem, e hoje é infiel a Deus por causa disso. Entenda bem, nós não temos o poder, irmãos, de saber qual é a intenção do coração de nenhuma pessoa, mas Deus sabe. Muitas das vezes, como eu disse, tem coisa que a gente ouve que parece até que é verdade, assusta a gente, mas, né, como eu disse lá em Jeremias 17:9, a Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração engana, às vezes a gente sente, né? Eu me lembro ainda que uma certa vez, uma irmã me procurou, disse: pastor, meu casamento, meu marido foi embora, né? E era desesperada, né? E eu disse para ela: irmã, mas como que a senhora conheceu ele? E a gente começou com: não, pastor, eu conheci ele dentro da igreja, né? Eu conheci ele dentro da igreja e aparentemente parecia que era um servo de Deus. Aí eu disse: mas não é porque a pessoa está na igreja, muitas das vezes, que a pessoa faz a vontade de Deus. Tem muita gente, né? Não estou falando que é o seu caso, mas tem pessoas que estão há anos na igreja, mas nem por isso são, né, não é fiel a Deus, não tem temor, vive como se não, né, como se não conhecesse a palavra, né? Porque a igreja, ela está aberta para qualquer pessoa, né? Desde que a pessoa respeite, né, o ambiente, chega aqui, ela pode sentar, ouvir uma palavra, pode falar que é de Deus, dar a paz do Senhor, né? Entenda bem, carregar uma Bíblia, mas isso não quer dizer que a pessoa tem vida com Deus. Aí teve um momento que eu falei: mas irmã, mas a senhora, né, não orou, não colocou? Ela falou: não, pastor, eu só fiz o que o meu coração mandou. Aí eu falei: aí que está o problema. Nós não temos que fazer o que o coração da gente manda, pede. Nós temos que fazer o que Deus falou. Entenda bem, porque se Ele falou que o coração é enganoso, então se eu ficar fazendo a vontade do meu coração, né, eu vou acabar perecendo, que foi o que aconteceu com ela. Ela soltou: só fiz o que o meu coração mandou, né? O que o meu coração pediu para me fazer, eu fiz. E aí me aconteceu isso. Então, aí não foi Deus, foi o coração. E como o coração é enganoso, ela foi enganada. Fica com essa palavra, né, no teu coração. Irmãos, coloca diante de Deus aquilo que você tem ouvido. Muita gente tem falado muitas coisas, entenda bem. Mas por mais que às vezes pareça ser uma coisa certa, vale a pena a gente consultar a Deus. Vale a pena você falar com Deus, para que Deus possa mostrar
qual é realmente a verdade, né? Aonde tem a verdade ali, aonde não. Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão por mim mesmo, Deus não tem responsabilidade por mim. Tá certo? Eu vou passar um testemunho para vocês agora, um testemunho muito forte, e logo após o testemunho eu vou fazer a oração e abençoar o copo com água, em nome de Jesus. Assista a esse testemunho e toma posse da sua bênção, em nome de Jesus. Na infância, Rose sofre com ataques espirituais. Eu tinha 5 anos, mais ou menos. E eu via muitos demônios em casa e o que mais me remete é que uma vez eu fui buscar minha irmã, ela é mais velha do que eu, para brincar, e eu entrei no quarto e tinha um demônio maior que a cama, deitado, e ele disse, eu tô aqui. Todas as noites eu sonhava com alguma coisa dizendo que eu ia morrer ou que viria me matar. Eu ouvia vozes quando criança, você vai morrer. Desde criança, porque ela era muito chorona, ela chorava muito. Ela tinha medo de ir para a escola, quando chegava lá ela ficava com medo. Ela chorava e ficava sempre amurrinhada num canto. Ela não tinha muito assim amizade com as crianças da escola, né? As notas eram horríveis, que era uma criança assustada. Tinha alguém ali dizendo que eu ia morrer. Eu não conseguia fazer nem as provas. Ao longo dos anos, os ataques fizeram outras dificuldades aparecerem. Síndrome do pânico, toque, E muita depressão. Eu só ficava o dia inteiro chorando e com medo, sempre em alerta. Tinha que dormir com a luz acesa, tinha que ter alguém no quarto comigo. Até para ir no banheiro fazer necessidades normais, tinha que ter alguém na porta do banheiro para ficar comigo. Eu desconfiava porque ela era muito assustada. Ela tinha medo de tudo. Constantemente eu tinha sonhos. É como se algo me chamasse para fazer parte do kardecismo. Dizia que eu tinha que desenvolver. Era uma mesa branca e tinha pessoas que provavelmente pertenciam ao kardecismo. E eles sempre vinham falar comigo que eu tinha que desenvolver. E eu sempre negava aquilo. Mesmo sendo criança, eu rejeitava aquela hipótese. Eu dizia que não queria. Porque vinha aquele negócio de ter uma outra vida. Eu não sabia que ao homem era dado de nascer uma só vez. Então eu cria naquilo. Eu falava, nossa, e agora? Eu vou morrer e vou nascer de novo e eu não quero. Aí vinha aquele ataque forte. Ela parou de comer, porque ela ficou muito magrinha. Ela era bem alta e era bem magrinha. Em meio à turbulenta vida da filha, Dona Genilda descobre um programa de televisão. Eu vi o Ressoado pela primeira vez na televisão e ele estava pregando. E eu falei, nossa, como eu gostei desse pastor. E ela assistia ele, era na época que ele pedia para pôr a mão no televisor, colocar o copo com água. Nessa crise forte, eu estava dentro do banheiro ali, o coração parecia que ia parar. E ele pregou sobre esse assunto, orou sobre isso. E aquilo parou na hora. Queria saber onde é que é essa igreja. Daí a gente encontrou uma igreja da Graça longe. Longe, era 1h30 para ir, mas a gente ia andando, eu e minha mãe, Quando eu entrei, pra mim eu tava flutuando lá dentro. Um carinho tão grande, um amor tão grande, que eu falei, puxa vida, que povo carinhoso. Aí eu falei, eu vou continuar congregando nessa igreja, porque eu gostei demais. Até que eu aprendi assistindo ele, que era para determinar, mandar o mal embora. Quando chegava a vir de novo na minha cabeça esse ataque de pânico, ou algo dizendo que eu ia morrer, eu mesmo já sabia bloquear aquilo. Após o batismo nas águas, Rose e a mãe se firmam na Igreja da Graça e começam uma nova vida. Deus começou a mudar a vida dela através desse canal de televisão, através da pregação do Ressoado, porque ele é uma bênção. Ela estudava, mas nunca terminava. Sempre ela era muito atrasada, quando ela era criança, por causa desses problemas todos que aconteceu na vida dela. E graças a Deus, como ela terminou os estudos dela, fez a faculdade dela. Hoje eu não vejo mais nenhum tipo de demônios, hoje a minha vida é mudada. Se vem a lembrança do pânico, a gente já tem a ferramenta para repreender, já tem base na palavra para repreender. Sempre estou convidando Jesus para estar ali comigo. Se vem outras pessoas que também passam por crise de ansiedade, por pânico, tem a ferramenta para passar para aquela pessoa. Porque eu sou o testemunho vivo de que o pânico, o toque, a ansiedade, a depressão, ela é vencida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que primeiramente é Deus. É um Deus todo maravilhoso. E segundo a Igreja da Graça. E quando toca aquela vinheta, estou seguindo a Jesus Cristo,
Dificilmente eu não me emocionar, porque eu lembro de tudo aquilo lá atrás e aonde Deus me trouxe até aqui, né? E não volto atrás, não volto mesmo. Glória a Deus, irmãos, olha o que Deus tem feito, né? Na vida da Rose, né? Desde criança sofrendo com os ataques espirituais, né? Irmãos, como que o diabo ele engana as pessoas, né? Por muitas das vezes pessoas se aproximaram dela, como ela disse, dizendo que ela tinha que desenvolver, é o que foi pregado, né? Entenda bem, a gente às vezes por não conhecer a vontade de Deus, né? Por não colocar diante de Deus a nossa vida, muitas vezes nós somos enganados, assim como ela, né? Que sofreu, né, toda a sua adolescência, desde criança, como ela mesma disse, mas Deus abençoou. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês repararam, depois vocês podem estar assistindo de novo, ela disse que a igreja, para ela e a mãe dela ir da casa até a igreja era 1h30, e elas iam a pé para a igreja, né? Por quê? Porque elas entenderam que elas precisavam, né, de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa está disposta a fazer a vontade de Deus, então não tem obstáculo, não tem problema, né? E Deus possa te abençoar também, em nome de Jesus. Prepare aí o copo com água, vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, consagra, meu Deus, com teu poder esta água, coloca nela a tua unção, a tua virtude, Pai. Que no momento que esta pessoa tomar desta água, meu Deus, que ela receba a cura, a libertação, meu Deus, o milagre. Abençoa teus filhos, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água, toma posse da sua bênção. Graças a Deus, né? Fique com essa palavra no teu coração. Irmãos, lembrando que, ainda que não estamos ainda por enquanto, né, tendo culto presencial na igreja, né, eu estou aqui nos horários de reunião, né? É importante que você, precisando, saiba que estamos aqui, não é proibido, né, vir na igreja, não está proibido de vir na igreja, né, receber uma oração, trazer a sua fidelidade, né? Então, se a pessoa não está vindo é porque, né, não quer, tem lá os seus motivos, mas a igreja está aberta. O que nós não estamos fazendo é os cultos, né, porque a gente está respeitando o decreto, né, do município aí, mas a igreja está aberta, né, para receber os irmãos, para né, um atendimento, se você precisar, uma palavra. A igreja está aberta nos horários de reunião. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.